doutora Camila da Costa Natera Torres gostaria de falar alguma coisa também. Queria fazer vamos ser um pouquinho breve, queria uma orientação da senhora, da mesa, quanto a uma situação mais nova, que é a telemedicina. Alguns vivenciaram, a senhora como que passou isso na pandemia, principalmente, que a gente teve esse fomento da telemedicina, e buscar isso aí, alguma orientação sobre, às vezes, quais situações a senhora indicaria que, sim, é possível a gente usar a comunicação da telemedicina, as chamadas de vídeo, né? E quais as situações que, às vezes, a senhora falaria, não, isso é melhor a gente chamar a pessoa para uma conversa pessoalmente, alguns temas, por exemplo, para a gente determinar se existe algo assim que já foi repensado sobre isso daqui é melhor a gente fazer olho a olho no cuidado paliativo, e isso daqui, claramente, a gente consegue praticar na telemedicina. Bom, eu não sei se eu sei responder essa pergunta, mas eu vou tentar fazer algumas aproximações no campo da psicologia, né? Antes da pandemia, eu diria 0, né? Falar da teleatendimento em geral, né? Eu achava sempre que o presencial é fundamental, e eu continuo achando. Mas a pandemia trouxe, claro, um momento de reflexão e tal, e na psicologia nós tivemos a orientação, a permissão, que até então não havia permissão, para fazer atendimento psicológico remoto, né, online. E, por conta da pandemia, do isolamento, isso foi autorizado, e, claro, isso foi de um benefício muito grande para situações tão graves quanto situações de luto, perda de pessoas significativas, ameaças de ideação suicida, tentativa de suicídio e tal, online, e também a questão do adoecimento e tal, e várias questões. Então, era o que era possível, né? Passada a pandemia, não a Covid, mas a pandemia, hoje nós estamos à volta, né, com a volta do presencial, e nós aprendemos muita coisa importante nesse processo remoto, que eu acho que ajuda muito, porque encurta distâncias, porque, às vezes, é o que é possível. Mas eu acho que a gente tem que pensar o que o online tem em prejuízo em relação ao presencial. As vantagens, claro, a gente tem um número de atendimentos maior, e coisas que antes seriam impossíveis, agora são possíveis, mas eu acho que o que puder ser presencial, sempre é a garantia de estar com a pessoa, de poder olhar olho a olho, né? Ela é muito importante. Mas isso é o viés de alguém que nasceu com o presencial, teve que se adaptar ao online, relutou, bateu o pé e tal, entendeu que era uma necessidade, mas ainda não está convencido nem da educação à distância. Olha a diferença, né, desse encontro aqui, do que nós estamos podendo falar, trocar e tal, se esse evento fosse, muita gente está assistindo online, mas não está participando diretamente, é diferente. Então, eu sou suspeita, tá? Então, talvez seja importante ouvir as colegas aqui na mesa, mas não há o que entender que realmente, em alguns momentos, foi essencial, mas o que puder voltar a ser presencial é muito importante. É outro tipo de contato. É verdade. Temos aqui a Lugiane, da CDB, gostaria de falar no microfone. Bom dia, meu nome é Luziane, eu Desculpa, sou Luziane. professora da UCDB, e o meu papel é a formação. Eu trabalho na graduação e na pós em psicologia. E a minha preocupação, eu trabalho com a psicologia hospitalar, né? Oriento alunos a respeito, né, estágios, e a minha preocupação é a seguinte: nós trazemos, inclusive eu orientei os alunos a estarem aqui, nós trazemos esses alunos para ter esse conhecimento como base, né, para que eles possam realizar as práticas de estágio,
né, tendo esse conhecimento. Mas a dificuldade que eu vejo é em relação à atividade prática, no aspecto da formação. Conforme a gente tem um paciente, a progressão da doença, né, e maior vulnerabilidade, não que os pacientes início da doença não estejam vulneráveis, conforme a gente tem a progressão da doença, eu fico mais receosa de colocar esse aluno em contato com o paciente, né? E algumas vezes a gente não tem a possibilidade dele acompanhar o psicólogo, né, ou outros profissionais dentro da prática no hospital. E esses alunos vão para esse ambiente sem saber o que fazer, porque a gente não tem uma receita de bolo sobre como ele tem que chegar, o que ele tem que falar, e essa habilidade de escuta que é tão importante, porque o aluno tem tantos medos quando chega nesse espaço, de entender o ambiente, de estar tão ansioso sobre o controle das suas próprias necessidades, da sua ansiedade, que ele não consegue estar disponível para esse ambiente, entender, escutar aquilo que esse ambiente, aquilo que o paciente, aquilo que a família traz. E é muito difícil a gente colocar isso na prática, né? Eu tenho bastante desse receio. Eu vi alguns trabalhos em relação à comunicação de más notícias num processo de role-play. E gostaria de saber também da doutora Maria Júlia, e se outras pessoas que puderem contribuir, o que a gente pode fazer para trabalhar com esse aluno. Muito importante a sua pergunta, porque pode ser o primeiro contato e tal, e os alunos vêm muito ansiosos mesmo, com os atendimentos em geral, né, com atendimento no plantão, nas clínicas de escola e tal, e também no hospital. E eu penso que assim, os primeiros estágios talvez não devessem ser obrigatoriamente de atendimento, mas sim de acompanhamento de um profissional que está ali atendendo, que eles possam assistir de alguma maneira, participar de atividades, talvez não sejam diretamente do atendimento, mas algumas atividades, talvez de escuta e tal, mas sempre acompanhados do profissional. Então, essa relação universidade-instituição hospitalar é bem importante. Acredito muito que uma das coisas que pode ajudar, eu não sei se tem as ligas aqui, né, mas os alunos que estão mais interessados realmente em atendimento hospitalar, cuidados paliativos e tal, possam participar dessas atividades. Hoje, muitos congressos trazem a questão, né, psicologia hospitalar, tanatologia, né, luto, congressos de luto, né, vão trazendo estudantes de psicologia mais próximo disso, né, e a residência, que vai ajudar muito. Então, eu dou, por exemplo, uma disciplina que chama Psicologia da Morte, desde 1986, portanto, acho que mais velha do que alguns que estão assistindo aqui, né? E é uma disciplina que ela vem se modificando com o tempo. E eu lembro que, nos primeiros momentos, os alunos vinham dizer assim, o que eu faço com o paciente terminal? O que eu falo? Né? E aí a gente vai desconstruindo isso, que, por enquanto, e principalmente no início, você não vai falar nada. Né? Você vai fazer uma escuta, né? Vai ver direitinho, vai aprender esse processo, porque é dessas falas de começo que, às vezes, saem algumas coisas bem difíceis depois de arrumar, né? Mas atualmente mudou completamente, viu? Atualmente muitos alunos vêm porque eles mesmos estão num sofrimento atroz, com ideação suicida e várias coisas. Então, eles aproveitam o espaço de uma disciplina para poder ouvir, para poder se sentir mais seguro, eventualmente, para falar sobre essas dificuldades, esse sofrimento. Vocês veem que muda um pouquinho. Mas ainda a preferência dos alunos de psicologia que vêm fazer a disciplina é porque eles querem se engajar em cuidados paliativos. Eles, às vezes, nem sabem direito o que é, mas eles querem fazer o curso por conta disso. Então, a gente vê que há um interesse do pessoal. Eles não sabem ainda muito o que é, né? A gente vai conversando e tal, e por isso que eu sempre encaminho eles para já começar a buscar estágios, fora dos estágios oficiais, começar a buscar estágios de acompanhamento e tal. Mas eu acho que
quanto mais jovem um aluno e mais no início do curso, acompanhar profissionais que estão fazendo os processos de atendimento. Não ser ainda um processo de atendimento, né? Porque realmente são situações que mobilizam muito, com muita dificuldade e tal. E nós temos na psicologia uma coisa muito importante, que é a supervisão, né, do atendimento, então, dele poder falar sobre isso, compartilhar as dificuldades e tal, que sempre é uma coisa que ajuda muito. Então, é um caminho de construção para depois ter os estágios de atendimento mesmo, aí já, muitas vezes, mais para o final do curso ou nas residências. Eu acho que quanto mais residências a gente puder desenvolver, os hospitais abrirem, não só para médicos, ou não só para enfermeiros, mas para a equipe, e a psicologia tem um papel nisso aí também.